Cheguei a Campo Grande e fiquei hospedado na casa do Guilherme. Infelizmente ele estava em época de provas da faculdade e só poderia chegar quando já estivesse dentro do Pantanal, mas foi recebido pelos seus pais e seu irmão. Seu Antônio, o pai do Guilherme, trabalha com alimentação animal, conhecia várias fazendas do Pantanal e deu várias dicas. Era inevitável a apreensão de todos quando contava a minha ideia de atravessar sozinho o Pantanal. Todos que não pedalavam diziam ser uma loucura, que eu não iria conseguir, que os riscos eram enormes, mas eu queria ouvir a opinião de ciclistas que já se aventuraram pelo Pantanal e com certeza seria em Campo Grande que eu iria encontrá-los. Na dúvida, sempre fale com o ciclista. Não importa se o cara é um trilheiro que pedala uma bike de 10 mil reais ou aquele tiozão de Barra Forte que vai pra roça de bicicleta. Ambos lhe darão as melhores dicas. Só eles vão dizer se o trecho é realmente montanhoso, se dá pra pedalar, se você vai encontrar muito areião. Nessa minha viagem, 95% do que os ciclistas me diziam era exatamente o que eu encontrava pela frente. Já 10% do que os não ciclistas diziam ficavam próximo da realidade. As conversas com o pai do Guilherme foram ótimas, mas me deixaram com muito medo. Ele sugeriu uma alternativa mais fácil, de pedalar até Aquidauana e de lá seguir pela BR-262 até Corumbá, cidade que faz divisa com a Bolívia, a única estrada asfaltada que cruza o Pantanal. De Corumbá eu poderia pegar uma chalana, um barco e subir o Rio Paraguai até o Porto Jofre, já no estado do Mato Grosso, e de lá pedalar pela Transpantaneira até Poconé. Quem assistiu aí o remake da novela Pantanal de 2022 deve lembrar do personagem do Almir Sater, aquele piloteiro da chalana que subia o Rio Paraguai e ia pelo Rio São Lourenço até o Porto Jofre. É dessa chalana que ele falou. Outra opção seria fazer o trajeto que o Ianco havia feito em julho de 2010. Ele e mais um amigo cruzaram o Pantanal por dentro das fazendas. Eles literalmente desbravaram o Pantanal. Possuíam apenas coordenadas de algumas fazendas, pedalavam até uma e lá pediam informações de como chegar na próxima. Foram pedalando de fazenda em fazenda até chegar no Porto Jofre. A vantagem é que eles estavam em dois, muito mais seguro do que pedalar sozinho. Mesmo assim, foi uma aventura épica. O Ianco e seu amigo pretendiam sair no Porto Jofre e cruzar o Rio Cuiabá, ou Rio São Lourenço, e seguir a Transpantaneira. Para isso, eles teriam que sair na Fazenda São Bento, que o pessoal de Campo Grande chamava de criação de onça. Isso porque, segundo lendas urbanas, essa fazenda havia sido comprada por ecologistas franceses que abandonaram a criação de gado e a transformaram numa mini reserva, deixando o gado viver de forma selvagem para servir de alimento para as onças. Durante a viagem deles, eles foram desaconselhados pelos pantaneiros a seguir até a fazenda e os mandar até a Fazenda Recreio, pois essa tem um porto a 30 km a oeste do Porto Jofre. De lá contrataram um barqueiro que os levou até o Porto Jofre e seguiram pela Transpantaneira já no Mato Grosso. Minha estadia em Campo Grande durou uns 6 dias e começou a bater um medo. Medo não, era quase um desespero. Pior que o Ianco me explicava o caminho e me mostrava no mapa os trechos próximos aos rios e ao mesmo tempo narrava o seu pânico ao passar por ali, o que me deixava ainda mais aterrorizado. Um dia eu conversei por telefone com o Guilherme, meu anfitrião em Campo Grande, que ainda estava em Florianópolis. Disse que estava pensando em seguir pela rota sugerida pelo seu pai, até Corumbá, mas ele me encorajou, disse para ir pelo meio do Pantanal, deu maior força, disse que apesar das dificuldades eu conseguiria. Sem dúvidas, essa conversa me deu um novo ânimo. Quanto maior a dificuldade, mais valor eu daria para minha conquista. Pretendia partir no sábado, mas preferi passar o final de semana em Campo Grande. Assim poderia visitar o Cantinho do Tereré, um local onde um grupo de cicloturistas da cidade se reuniam semanalmente para trocar figurinhas sobre cicloviagens. Como os pais do Guilherme iriam passar o sábado numa festa na casa de amigos, preferi me despedir deles e fiquei o final de semana na casa do Ianco. Assim eu teria tempo de sobra para conversar com o cicloturista de Campo Grande e terminar meu planejamento da travessia do Pantanal. Lembra do último vídeo quando eu falei do lance de ser um bom hóspede? Pois bem, eu não fui nada razoável como hóspede quando fiquei na casa do Guilherme com seus pais. Um episódio que eu lembro até hoje foi quando cheguei na casa do Guilherme e fui tomar banho. Gente, tem até vergonha de falar isso, mas o básico do básico é que você só tem que usar os seus itens de higiene pessoal. Nem shampoo dos outros é bom usar, a não ser que você seja muito íntimo da pessoa e ainda peça autorização antes. Eu em casa, nem o shampoo da minha esposa eu uso. Lembro que no banheiro tinha uma espécie de luva à esponja que eu nunca tinha visto na vida e resolvi usar. Só que eu estava imundo e deixei a luva encardida com a minha sujeira. Depois eu tentei limpar e a sujeira não saía. Eu acredito que a mãe do Guilherme, quando viu aquilo, ela jogou a luva no lixo. E o meu santo, infelizmente, não bateu com o do pai do Guilherme. Eu tinha aquela visão utópica, ambientalista, e ele era mais pragmático. Até porque, se tinha uma vida boa, muito se deveu ao pragmatismo que ele usou na sua profissão. Onde a questão ambiental até tinha uma certa relevância, mas em primeiro lugar, veio os boletos. E foram várias as vezes que rolou um puta climão. Poxa, os caras
estão me recebendo na sua casa, não por vontade própria, mas pela vontade do filho, e eu ainda tenho que causar desconforto para eles. Se fosse hoje, eu tentaria tornar minha presença o mais agradável possível. Eu não tocaria em assuntos que pudessem gerar controvérsia, ajudaria eles nas atividades domésticas, lavando a louça, fazendo comida, jamais usaria as roupas de banho deles, ainda mais depois de chegar de um pedal. Pode ter certeza que se eu me hospedasse com eles novamente, a cara deles na despedida não seria essa aqui. Voltando pro livro. Sábado de manhã, seguimos eu e o Ianco até o Cantinho do Tereré. Lá eu conheci o Cezão, o Washington e o João. Os três haviam pedalado pelo Pantanal diversas vezes, sendo que o Cezão, o peregrino do Pantanal, foi um dos poucos que atravessaram o Pantanal sozinho. Não pela rota que eu pretendia, mas por uma rota que ligava Campo Grande até Corumbá, onde não havia necessidade de travessia de um grande rio. Os três tinham histórias divertidíssimas para contar. A brincadeira começava com a profissão de cada um. O Cezão, que era sargento do exército, valorizava sua patente se passando por major. O Washington, que trabalha com análises clínicas, era apresentado pelos amigos como médico. Já o João, corretor de imóveis, na estrada virava um empresário. Numa de suas viagens, graças à hospitalidade comum à maioria dos cicloturistas, eles foram convidados para dormir num resort lotado de gringos no Pantanal. Estavam os três tirando onda, contando histórias, comendo, bebendo de graça, quando uma hóspede fala pro Washington: "Oi, doutor, quer dizer que somos companheiros de profissão?" Preciso descrever a saia justa pro nosso amigo hipocondríaco com um jeitão de doutor. Entre muitas histórias, levei a eles na minha apreensão de atravessar sozinho o Pantanal depois de tanto terror que colocaram em mim. Até então, o único acidente envolvendo ataque de animais que eu conhecia era a história recente de uma onça que pulou num barco de turistas e pegou um adolescente em Cáceres, lá no Mato Grosso. Quanto mais você se aproxima de uma localidade, mais histórias vêm à tona. Difícil era diferenciar as histórias reais das lendas urbanas. Entre as lendas havia uma de que até ciclistas já foram vítimas de ataques de onça. A história que parecia ter mais veracidade era de 3 ciclistas que acampavam na estrada parque que liga o Buraco da Piranha a Corumbá. Segundo o conto, eles acamparam num canto da estrada, pois não queriam gastar dinheiro com hospedagens na região, mesmo estando do lado de um hotel. No meio da noite, uma onça destruiu a barraca de um deles, atacando e matando um dos ciclistas. Naquele dia eu não consegui conversar muito com o Cezão, o mais experiente de todos, pois ele tinha um compromisso. Por isso combinamos de tomar um tereré na casa dele no dia seguinte, no domingo. Assim ele poderia me ajudar com mais dicas. No domingo, lá fomos nós para casa dele e a roda de tereré rendeu. O Cezão alertava que sempre há riscos, mas ele dizia uma frase que acabei levando para minha vida: quem conhece o inimigo não perde a guerra. A dica foi simples. As onças, que considerava ser o maior perigo do Pantanal, têm hábitos noturnos. No final da tarde, elas saem para caçar e voltam para as tocas no início da manhã. Portanto, se eu terminasse meu pedal até umas 16 horas, dificilmente eu teria problemas. Outra característica importante: as onças costumam viver próximos a grandes rios do Pantanal, o que não são muitos, principalmente nessa época de seca. As margens dos rios geralmente são bem mais protegidas por matas fechadas, portanto deveria ter uma atenção redobrada nesses locais. Caso eu fosse obrigado a acampar no meio do mato, teria que procurar uma área descampada, fazer uma fogueira e dormir longe da mata. Também deveria ter uma preocupação redobrada com a fogueira durante a noite. O sono deveria ser leve, a todo momento eu deveria alimentar a fogueira. Uma onça não sairá da sua área para atacar no meio do pasto, e a fogueira afugentaria qualquer animal. Estamos falando da onça pintada, animal grande que fica próximo aos rios. Uma onça pintada tem a força para matar um boi, portanto um homem vira boneco na mão dela. Mais afastado dos rios é comum encontrarmos as onças pardas, ou pardinhas, como os pantaneiros chamam. As pardinhas são bem menores e têm mais medo dos homens e atacam no máximo o bezerro. A diferença é que elas costumam andar em pares, diferente das pintadas, que geralmente caçam sozinhas ou acompanhadas dos filhotes. Mas o meu pavor de verdade era encontrar um filhote de onça pintada. Aí sim eu deveria ficar apavorado, pois se eu avistasse um filhote, significaria que a mãe estava por perto, e se ela me considerasse uma ameaça, tudo mesmo poderia acontecer. A época de procriação das onças são os meses de junho e julho, mas soube disso depois que eu saí do Pantanal. Se eu soubesse antes, teria cruzado com menos pavor. Mas os perigos do Pantanal não se resumem às onças. Há também as cobras, principalmente a boca de sapo, uma cobra pequena e muito venenosa. O pantaneiro que calça a bota sem conferir se tem algo dentro tá pedindo para morrer. Agora, em cima da bicicleta, as chances de eu ter problema com cobras eram pequenas. Isso é um problema maior para os caminhantes. Foram muitas as dicas, algumas deixarei para contar durante o relato da travessia do Pantanal. A estadia em Campo Grande foi riquíssima, a cidade é linda e seu povo maravilhoso. Tinha certeza que estava muito bem preparado para encarar o Pantanal. Já conheci o inimigo, portanto só dependia de mim vencer essa guerra. 6 dias em Campo Grande fiz muitas coisas, até pedal noturno eu participei. Por causa do desconforto que
que eu criei na casa do Guilherme, eu fui pra casa do Ianco e passei lá o final de semana. Agora chegou aquela hora. Deixa seu like aí, por favor, ele realmente faz uma diferença pra nós. Eu quero escutar as suas histórias. Comenta aqui as suas experiências como hóspede e até mesmo como anfitrião. Quero conhecer suas roubadas também. Tá vendo o novo logo do Casal em Ciclos? Então aqui você clica e se inscreve no canal. Se já é inscrito, pensa na possibilidade de virar membro. Aqui você vai conferir como foi meu primeiro Audax, o pedal com mais de 200 km da viagem. E aqui você confere os últimos preparativos antes de partir de Campo Grande rumo ao Pantanal em estado bruto. Um forte abraço e até breve.